Boa noite a todos. Eu sou o Mestre Jesus, instrutor do mundo. Hoje vim trazer um tema muito conhecido, mas também pouco entendido, que é a família. A família é algo muito complexo para o ser humano, porque envolve todo tipo de sentimentos e razões. Muitos acham que família é algo restrito aos entes que estão no seu lar. Mas família é toda a humanidade. E quanto mais o ser evolui, mais esse conceito de família é estendido. Geralmente vemos que as pessoas que são mais evoluídas, elas são pessoas mais dadas. Geralmente têm muitos contatos, conversa com muitas pessoas, porque para ela o conceito de família não se restringe mais ao pai, à mãe, ao filho, aos irmãos. Tem gente que se restringe ao máximo os tios e avós e primos. Mas a pessoa que está nascendo da evolução já tem um conceito diferente de humanidade, de família. Ela não consegue ficar restrita só entre os seus. Ela começa a ter mais contato com outras pessoas. Ao mesmo tempo que ela respeita também a sua solitude, a sua solidão, nos momentos em que ela precisa. Nós vemos muito hoje se falarem que antigamente que havia respeito à família e que hoje não tem. Pois eu digo que antigamente não havia respeito à família e hoje não há respeito à família. Antigamente havia uma submissão dos filhos, uma escravidão das mulheres. E hoje nós vemos que tudo é muito solto. Ninguém se interessa muito por ninguém. Não estou falando que a manipulação das pessoas que esteja sobre os seus cuidados seja conceito de família. Muitas vezes, pais se intrometem nas vidas dos filhos, filhos na vida dos pais, marido das esposas, esposas dos maridos e dizem que isso é amor. Amor é acreditar que aquele outro ser que divide o caminho contigo é um ser totalmente diferente, com uma história de vida de várias encarnações totalmente diferente da sua. Ele não te pertence, nunca te pertenceu e nunca te pertencerá. Muitas vezes nós vemos que pais, que esposos e esposas, parece que têm os direitos autorais sobre os filhos ou seus companheiros. É uma posse. Mas o único que tem direito autoral, o que é direito autoral? É o autor da obra. O único que tem o direito de dizer que o autor da obra é Deus.
Portanto, os seus filhos, como dizia o poeta Khalil Gibran, ele vem de vós, mas não são seus. Portanto, há uma liberdade para aquele espírito, uma liberdade de ir e vir, uma liberdade de expressão, uma liberdade de pensamento diferente da sua. E toda forma de desrespeito ao ente familiar, principalmente aqueles que dividem o mesmo teto conosco, isso vai ser cobrado. Cobrado por quê? Porque se você cerceou a liberdade de seu companheiro, companheira, de seu filho, qualquer ser que morou no mesmo teto que você, ou que mora, você vai responder por isso. Porque antes de ser o seu parente, ele é um filho de Deus, uma obra de Deus, e tem liberdade de seguir o seu caminho e experimentar as suas escolhas para poder saber quem ele é, o que ele ama, o que ele não gosta. Não são os pais que podem definir os caminhos dos filhos, nem são os companheiros que devem decidir o caminho do outro companheiro. Quem ama de verdade liberta. Quem ama de verdade dá o seu amor sem pedir nada em troca. Se você está pedindo alguma coisa em troca, você não ama. Eu, quando estive na terra, eu amei profundamente, mas eu não pedi nada em troca. Tanto é que quando fui preso sozinho. As pessoas que ficaram comigo na última hora foram as pessoas corajosas que me amavam. Muitos me amavam, mas não tiveram coragem e fugiram. Eu não pedi a ninguém para ficar do meu lado na hora que eu assumi que ia levar a minha cruz até o fim. Por isso, nós não devemos pedir aos outros que fiquem com a gente quando nós tivermos que carregar a nossa cruz. Nós devemos amar aos outros sem pedir em troca. Se você está pedindo em troca alguma coisa do que fez para alguém, isso é barganha, não é amor. Amor verdadeiro doa, não pede nada em troca. Amor verdadeiro não cerceia. Amor verdadeiro não limita. Muitas vezes ouviram da minha boca o que é muito estranho, que as igrejas não conseguem explicar, é que eu falava: quem é meu pai, minha mãe e meu irmão? Eu queria dizer muito bem, não que eu estava desprezando de forma alguma aqueles pais que Deus me deu naquele momento na minha vida. Muito pelo contrário, eles foram meu alicerce para eu ser quem eu sou e para cumprir o que eu cumpri. Mas eu queria mostrar que esse laço de família restrito pode prejudicar a evolução do ser. Então eu dizia que quem era meu pai, meu irmão, minha mãe, era todos aqueles que se afinavam comigo, que tinham afinidade, que me amavam, que me seguiam. E os meus pais me seguiram. Meu pai, por pouco tempo, como foi conhecido como José, me deu alicerce, mas teve que ir embora para me apoiar no plano espiritual.
Minha mãe ficou comigo até o fim, mas ela nunca disse: não faz, não vá. Ela sabia que eu era livre e independente e o que eu tinha que fazer. Talvez não de forma completa, mas na sua grande intuição, ela soube me dar a liberdade para fazer o que eu deveria fazer. Qualquer mãe teria barrado os meus caminhos em nome do amor que dizem ter. Mas ela sabia que o meu espírito era livre e que tinha um caminho a percorrer. E esse caminho ia levar para longe dela. Mas nunca ela disse: não faça, não vá. Esse é o verdadeiro amor. Quanto aos meus irmãos de sangue, que tive irmãos de sangue, não importa se seja do primeiro casamento, do meu pai José daquela época, não importa, não quero construir celeumas aqui, se foi depois de mim. Não estou querendo neste momento trazer nenhuma dúvida ou qualquer pensamento sobre isso, que não é o que eu estou trazendo agora em pauta sobre a família. Mas os meus irmãos que eu tive, alguns me seguiram e outros não me deram o mínimo ouvido, me achavam louco. Era a liberdade deles. Nunca impus, porque eu sabia que seus espíritos não estavam maduros para compreender o que eu estava falando. Eles estavam preocupados com a sobrevivência. Era próprio da condição de evolução deles e eu respeitei. Por isso que muitas vezes eu dizia, quando diziam sua mãe, seus irmãos estão te esperando, eu falava: quem são meus irmãos e minha mãe? Para mostrar que a humanidade é nossa irmã e nossa mãe, nosso pai. Mas ao mesmo tempo, tu és sozinho. Porque a viagem do conhecimento interior, a viagem da iluminação é uma viagem sozinha. Ninguém vai seguir com você. Portanto, é preciso abrir os pensamentos, ver as coisas com uma nova consciência, expandir a consciência para ver as situações e as coisas de forma diferente. Muitos enchem a boca para dizer o meu filho, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha esposa, meu esposo, o meu namorado, minha namorada. Mas nada é teu. Pode ser retirado em questões de segundos de tua vida. Muitas vezes acontece através da morte. Portanto, nada é teu. Eles estão viajando junto com você, mas eles não te pertencem. Então não adianta limitar a vida daqueles que estão próximos a vós, porque um dia eles vão ser retirados ou você vai ser retirado da vida deles. E você vai seguir outros caminhos e eles outros. Portanto, tire essa ideia de sua mente, que a tua família te pertence, que você tem que fazer tudo por ela, porque às vezes o teu tudo é nada para o outro. Aquele que ama tem que saber qual que é a necessidade do outro, o que o outro deseja, e não o que você acha que é bom para o outro. O que você acha que é bom para o outro não importa nem um pouco.
Muitos dizem um ditado que o inferno está cheio de bens intencionados. E é verdade. Não no conceito de inferno igual dizem, mas muitas vezes você estava muito bem intencionado para você. Você achava que seu esposo, que sua esposa, que seu filho, que o seu pai, que sua mãe deveria fazer o que você achava melhor para você. Mas não era o que era melhor para aquele espírito, que é livre e independente, apesar de ser um laço fraterno seu. Vocês têm um mesmo laço de sangue, mas que é rompido pela morte. O único laço mesmo que fica é o amor e a filiação do divino, que é Deus. Portanto, tirem essas ideias mesquinhas, essas ideias estreitas de que você sabe o que é melhor para o outro. Você não sabe nem para você. Nós convivemos juntos numa mesma família, mas o nosso maior propósito é encontrar a si mesmo. Nós nos apoiamos uns aos outros, nas necessidades, nas doenças, nas alegrias, mas nunca podemos cercear a vontade de nosso próximo. Por isso eu digo que no passado nem agora a família foi ou é o ideal. O ideal de família é muito diferente. O ideal de família é o ideal de apoio, de amor incondicional. O ideal de família é a extensão dos laços de amor para toda a humanidade. Uma pessoa que ama o seu filho, ela estende seu amor para o filho dos outros, para todos aqueles que necessitam. Quem restringe o amor só aos seus laços de sangue, ainda está precário no amor. Porque se você ama só a quem pertence seus laços de sangue, é porque você se ama egoisticamente. Porque você só ama o que divide o mesmo laço sanguíneo que o seu. O amor verdadeiro, ele não limita nada. Ele ama simplesmente. Ele não pede nada. Ele só doa. E você vai pensar, mas eu vou me doar para os outros e ficar sem nada. Ninguém vai retornar nada para mim, eu vou ficar sozinha só me doando. Não, quem doa realmente nunca está vazio, está cheio. Porque o amor transborda. Se você doa, está se sentindo vazio, é porque não é amor. Então procure amar-se primeiro, conhecer-se primeiro. Busque o amor que vem do cosmos, do divino, para você e depois vá amar seu irmão. Porque se você ama tanto assim um cônjuge, ou um filho, um pai, uma mãe, mas na hora que faz, na hora que doa, e a pessoa não retribui, você se sente sozinho, se sente injustiçado, é porque isso não foi amor. Isso foi posse, isso foi apego, pode dar qualquer outro nome, vaidade, mas nunca amor. Se fosse assim, na hora da minha morte, em que todos me viraram as costas, e eu amava a humanidade, e eu não fiquei em nenhum momento magoado, com raiva ou chateado de nenhum dos meus irmãos,
é que eu tinha um amor dentro de mim. Eu tinha me encontrado. Eu tinha encontrado o divino. Eu amava. Então, em momento nenhum, eu reclamei que me viraram as costas. Fiquei triste, sim, porque não entenderam a minha lição. Mas sabia que mais para frente todos irão entender. A minha lição, a lição de Buda, a lição de Krishna, a lição de Confúcio, a lição de Lao Tse, a lição de Xuan Tzu, a lição de todos que ensinam a mesma coisa quando se iluminam. É a lição do amor, é a lição do desapego, é a lição de ser o tudo e o nada ao mesmo tempo. É de estar um com o todo. Portanto, se eu tivesse esse amor que é dito, falado amor de família, eu morreria profundamente magoado, pois teria doado e não reverteu naquela existência para mim. Mas eu sabia, e eu dizia, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Mas eu não estava pensando naquela existência física. Eu estava vendo muito, mas muito mais além. Eu estava vendo com eons de distância no infinito. Eu estava falando que nenhuma ovelha se perderá, porque todos se iluminarão mais dia ou menos dia. Eu sei que ninguém escapará do amor divino a que eu pertenço. Então minha visão era muito longínqua, não era uma visão estreita. E as pessoas que amam, dizem amar na família, têm uma visão muito estreita. E vê só naquele limite, os 4 cantos da parede de sua casa, achando que a distância muitas vezes destrói o amor, que outras pessoas entraram no convívio e destroem o amor. Mas não, quem ama realmente, o amor transborda. Portanto, reveja os seus conceitos. Porque muitas vezes o que você está fazendo pelo outro é orgulho e vaidade. Você não quer ficar por fora da sociedade. Se todo mundo está dando tal coisa para o teu filho, você dá também, não que porque ama. Porque você não quer passar por um mau pai, uma má mãe. Mas veja bem se o que você faz não é um orgulho, uma vaidade. Porque nós vemos que os adolescentes estão e as crianças cada vez mais se sentindo sós e cada vez mais sendo alvo daqueles que querem prejudicar. Portanto, pense bem se o seu amor mesmo é verdadeiro. Não me venha porque você é pai ou mãe. Você tem um instinto paterno ou materno, que você ama incondicionalmente, porque isso não é verdade. Claro que Deus colocou nas mães um instinto maior para a proteção das suas crias. Isso em todo o reino animal. Seja ele inteligente ou não. Quando digo inteligente é aos homens, não que os animais não sejam inteligentes, mas é que vocês na história, na biologia aprendem assim, que vocês são Homo sapiens, que vocês sabem e que os animais não sabem. Que não é bem assim, mas essa é uma outra história.
Mas eu digo uma coisa, esse instinto foi colocado, mas o amor vai além do instinto. E este amor, além do instinto, esse é conquistado. Portanto, não diga que sabe tudo, que faz tudo. Veja os seus defeitos. Que bonito é um ser humano olhar para si e enxergar suas virtudes e defeitos. Se enxergar como é realmente, sem colocar nenhum véu, nenhuma máscara. É mais fácil de evoluir assim. É mais fácil de atingir a iluminação olhando você mesmo como é. Olhando para você como você estivesse nu mesmo. Sem querer mostrar nada para ninguém. Sem querer esconder nada de ninguém nem de si mesmo. É a forma mais fácil de evolução. Enquanto você está fazendo estratagemas para se cobrir e não mostrar quem você é, que você tem ações egoístas, que você tem ações mesquinhas, que você tem ações orgulhosas, vaidosas, mais difícil ficará de você realmente evoluir. Porque você está cobrindo todos os seus defeitos, abafando tudo, jogando tudo debaixo do tapete e não está se enxergando. Portanto, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que é marido, você que é mulher, esposa, veja os seus defeitos e suas virtudes. Veja o seu apego à sua posse. Veja que você é autoritário, manipulador. Veja tudo isso em você. Não tenha medo. Faz parte ainda da personalidade humana ter esses defeitos. Uma pessoa que se ilumina perde a personalidade, porque ela se torna por amor. Por isso que nós dizemos que perde o ego. O ego nada mais é que o teu orgulho, tua vaidade, tua autoridade, tua manipulação, tua posse, teu apego, tudo o que te atrapalha. Amar verdadeiramente a si mesmo e seu irmão, a Deus e a tudo. Por isso eu vos digo, enxergue os seus defeitos. Não tenha medo deles. Ele faz parte do seu ego e faz parte do ego de todas as outras pessoas do mundo. Portanto, não existe o completamente bom e santo, nem o completamente ruim. Existe simplesmente aquelas pessoas que se conhecem mais e as que se conhecem mesmo, e aquelas raras que acordaram totalmente, que se iluminaram. Portanto, pense em minhas palavras de hoje. Ouça várias vezes. Ouça sozinho. Medite no que eu falo. Não se esconda. Não esconda os seus sentimentos. Porque é no lar, é na família que é a nossa primeira escola. É ali que aprendemos a amar. É ali que aprendemos a desapegar. É ali que aprendemos a doar sem querer nada em troca. É ali que aprendemos a libertar, a permitir que o outro voe para poder buscar o seu caminho. E quando voltar por amor e não por obrigação. Aprendam isso. Prestem atenção. O lar foi feito para isso. A família foi feita para isso. Para depois a pessoa conseguir estender o seu aprendizado às outras pessoas do mundo. Não se iludem, meus queridos irmãos. Ninguém é totalmente bonzinho. E também eu vos falo, nenhuma igreja sabe a definição de família. Então, não procure naquilo que não está
o que vocês precisam. Procurem em si mesmos. Estudem-se. Procure naqueles que tiveram sabedoria para passar, que tiveram conhecimento mesmo, que seguirem a Deus de forma verdadeira. Não procure aquele pastor, aquele padre, aquele outro irmão ou aquele outro professor que diz isto ou aquilo. Eles têm os mesmos defeitos que você. Portanto, vá você em busca do conhecimento. Procure não só ouvir, vá atrás do conhecimento, leia as palavras daqueles que trouxerem luz para o mundo. Não fique só ouvindo, porque muitas vezes elas foram deturpadas para vocês serem manipulados. Era isso que eu tinha que dizer para vocês. E gostaria muito que ouvissem várias vezes, porque uma lição não é aprendida ouvindo uma vez só ou lendo uma vez só. Você tem que ler, ouvir, pôr em prática, pensar 1000 vezes nessa mesma lição para ela ser aprendida. Porque ela tem que ser aprendida pelo coração. Porque pela mente é muito fácil, mas pelo coração é preciso realmente estar disposto a aprender. Então, se você quiser mesmo seguir a senda da evolução, de uma consciência mais livre, plena, para atingir a iluminação, tente compreender essas minhas palavras. Muitos poderão se chocar, mas a verdade ela choca mesmo. Porque tudo que estão ensinando a vocês não é a verdade. E tudo que seu ego reflete não é a verdade. E todos os seres cósmicos de luz do universo, toda a criação possa abençoar vocês hoje e sempre. Que vocês possam ser muito corajosos para olhar para si mesmos. Que assim seja.